Boa noite a todos e todas. É uma alegria encontrá-las aqui. Estamos num lugar muito especial de Porto Alegre, chamado ONG Cirandar. É um projeto muito bonito, que atende diversos lugares com bibliotecas comunitárias, faz girar a cultura em Porto Alegre, e nos acolheu para a Feira do Livro. Eu quero saudar a todos os presentes, os que já estiveram ontem, que bom que voltaram, os que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. Quero saudar especialmente a professora Maria Alzira Leite, foi minha orientadora de doutorado, nossa colega, pesquisadora, amiga, querida, e é uma felicidade saber que ela está aqui do meu ladinho. Tá? Assim como vocês estão do meu ladinho, só que virtualmente, né? Quero saudar também a professora Marcela, nossa colaboradora da Universidade Federal Fronteira Sul, colaboradora da nossa pós-graduação Teoria e Prática da Formação do Leitor, lá de Erechim, e todos os nossos alunos da pós de Erechim, além de todos os presentes que são do Cefet, de Minas Gerais, aqueles que são dos outros ambientes, como visitantes, professor Renato Dering, da UniGoiás, né, professor? Mas tão perto do coração, a professora Aline Lages, enfim, é um prazer recebê-los, tá? E eu vou fazer a abertura oficial agora, para nós objetivarmos, por conta do tempo, nós temos muitas coisas boas para hoje, né? Então, hoje nós estamos na Feira do Livro de Porto Alegre, com a mesa redonda, a segunda mesa redonda do projeto que trata do letramento de percurso e o Dionélio Machado, considerando as 4 obras, né? Hoje, particularmente, nós vamos abordar a tetralogia, que são as 4 obras do Dionélio, e reflexões sobre corpos subalternizados. Esse evento está sendo promovido pelo Cefet de Minas Gerais, em especial o POSLING, está sendo promovido pela UERGS, e temos, então, convidados especiais da UFES, convidado especial da UniGoiás, convidado especial da Tuiuti, e por aí vai. Hoje, particularmente, nós não temos a presença da professora Thais, ela está em reunião do mestrado, mas ela manda abraços para vocês e sempre presente, espera que nós tenhamos um excelente evento. Então, eu gostaria já, de pronto, passar para o professor Renato Dering, cujo currículo é imenso, né? Então, eu peço que o próprio professor Renato se apresente com o que achar melhor contar de si, né? E o professor Renato vai falar para nós, então, sobre o que é essa história dos corpos subalternizados. Essa expressão foi ele que trouxe. E eu fui ver o que é isso, o que ele quer dizer com isso, né? Encontrei algumas explicações como corpos subordinados, obedientes às ordens, ou ainda de pessoas que são consideradas inferiores em relação às outras. Professor Renato, o que o senhor poderia falar para nós sobre isso? Por favor. Oi, gente, boa noite para todo mundo. Todos me escutam bem? Tranquilos? Ótimo. Então, eu não vou fazer uma apresentação também assim, professora Ana. Aqui eu acho que boa parte me conhece ou da palestra lá, né, que a gente acabou trazendo para especialização. Outros, né, estavam conosco nas disciplinas lá do pós-ling. E, enfim, né, de maneira geral, eu trabalho com uma questão, com uma vertente que chegou ao Brasil mais forte nos últimos anos e as pessoas vêm estudando para entender como a gente está vivendo e quem somos, que é a vertente da decolonialidade, certo? E eu trago dentro dos meus estudos a decolonialidade na perspectiva tanto da educação, né, quanto em outras perspectivas sociais, antropológicas, das artes e dos direitos humanos. Então, dentro do meu doutorado, eu estudei essa questão analisando o ensino de língua portuguesa e as políticas públicas de inclusão que perpassavam isso também, né? E o foco em si do estudo foi a redação do Enem, como ela é uma forma de uma matriz de poder colonial que nós temos, e dei continuidade nessa discussão no pós-doutoramento, também lá no pós-ling, trazendo essa questão dentro
do ensino de língua portuguesa, do ensino de línguas e, né, como acontece nas disciplinas, a gente ampliou para os projetos de todos que ali estavam, como a gente conseguiria perceber isso, o que foi muito rico. E aí, quando a professora Ana conversou comigo sobre essa proposta de estar aqui, o que eu falei com ela? A gente poderia pensar, então, sobre esses corpos marginalizados. O que é isso, né? Porque é muito fácil quando a gente começa a falar e não entende qual que é o nosso lugar de fala e o nosso parâmetro para julgar o outro. E aí, a perspectiva decolonial, que eu entendo enquanto perspectiva e não enquanto teoria, ela vem trazendo algumas respostas e algumas possibilidades. E por que eu falo dessa maneira de algumas respostas e de algumas possibilidades? Porque ela também, dentro, né, do que eu defendo, ela não tem a função de dar respostas. Porque há um momento em que a gente entende, no momento em que a gente entende, em que ela dá uma resposta, e talvez essa resposta se torne única, novamente ela torna aquilo como algo colonial novamente. Então, só para a gente entender de maneira geral, embora alguns já estejam comigo, mas eu sei que outras pessoas assistirão em outros momentos, e também para a gente fortificar as discussões que já tivemos em alguns outros momentos, é importante a gente entender que quando eu falo aqui de colonialidade, eu trago que há um controle que nós não percebemos, que é um controle que foi colocado em nós, subjetivado por um processo de colonização que as Américas sofreram de maneira geral. Então, quando eu falo da colonização geográfica, né, de bens e tudo aquilo que a gente já estudou na história, o primeiro ponto é: nós temos uma colonização que tirou o que a gente tinha enquanto bens, que é o que os livros didáticos nos trazem. Mas e quem somos? Que os livros didáticos não colocam essa discussão em xeque. E aí que vem essa relação com as obras literárias como um todo e dentro do que a gente viu das apresentações, das personagens que ali estão nesses livros colocados. Por quê? Porque quando a gente fala dessa retirada desse ser, a gente fala de um memoricídio, certo? A gente fala que foram retiradas memórias, saberes, conhecimentos desses seres e simplesmente, ao serem retirados, foram implantados e também implementados outras concepções, outras ideias que nós aceitamos como realidade e como verdade absoluta. E dentro disso, né, é o que alguns autores vão colocar, e o nome que é mais tradicional trazendo aí seria a matriz colonial de poder. O que seria isso para a gente também entender? É uma estrutura que acabou sendo um parâmetro para a gente reproduzir tudo aquilo que a gente entende hoje como certo e errado, como o saber e o não saber, ou seja, todas as dicotomias que hoje o mundo moderno coloca para a gente como uma realidade ampla, certo? E aí vem esse termo modernidade, que é o que a gente questiona, porque quando a gente fala de modernidade, nós sempre também falamos por um único viés, nós sempre também falamos por uma única perspectiva, que é a perspectiva, como eu disse, que são os livros didáticos que nós crescemos, que é a perspectiva do senso comum, muitas vezes, que são perspectivas que nós não paramos para entender. Por que aquele corpo está naquele lugar e eu tenho o direito de falar sobre ele? O que me concebe, né, esse valor tão forte que eu, Renato, eu posso falar sobre fulano, cicrano, e eu estou certo e tal pessoa está errada. E aí, quando a gente fala do ser, a gente subalterniza. Porque eu fiz graduação e a outra pessoa não fez, então ela está errada, porque ela tem que buscar uma graduação, né? Porque eu sou alguém na vida, que é um termo que a gente escuta comumente, e a outra pessoa não é alguém na vida, porque ela escolheu uma outra profissão, escolheu ser profissional do sexo, ou a vida o levou a isso. Não interessa julgar, porque não é o meu lugar de fala. E aí, quando eu coloco o meu lugar de fala para fazer isso, eu retomo a premissa da modernidade, da colonialidade, e aceito que eu sou superior ao outro pelas razões que a mim foram colocadas como verdadeiras. E esse é um processo que nós temos, né, que simplesmente começar a desconstruir. Por quê?
porque ele é muito mais ardiloso e nos assombra muito mais quando a gente trabalha com a interseccionalidade, principalmente quando a gente fala de raça, de gênero e de cor. Porque o homem branco, ele fala de um determinado lugar e pode falar de todo mundo. É o que se propaga por aí. Mas o homem negro já não pode, porque eu estou fazendo essa interseccionalidade. Se esse negro, além de tudo, e abre aspas para o que eu estou falando, for alguém da comunidade LGBTQIAPN+, ele se torna menor ainda. E aí essas interseccionalidades vão colocando nós, quando a gente não percebe que essa colonialidade está intrínseca a nós, como aquela pessoa que vai apontar o dedo e falar, não, você está certo ou você está errado. Você faz isso dessa maneira porque é assim que funciona e assim que não funciona. Mas, novamente, eu retomo a pergunta, por que eu posso fazer isso? Porque eu não tenho essa reflexão, respondo a vocês, sobre o meu lugar de fala. O Renato, ele pode ter sofrido 1000 coisas na vida dele, mas a minha cor de pele me dá um privilégio que outras pessoas não têm, eu tenho que entender isso dentro da sociedade que foi construída, que foi colonizada e que há diversas formas de manipulação de colonialidade. Ou seja, não é que eu preciso falar por alguém, eu preciso falar com alguém para que falando com alguém, essas vozes também tenham mais forças, porque eu não posso suprimir essas vozes também. E aí eu falo de subalternização, porque um corpo, ele é subalternizado todas as vezes que alguém fala por ele ou quando alguém simplesmente se coloca no lugar dele em defesa dele também, porque você tira essa oportunidade. E não que você tenha que dar essa oportunidade, mas a ideia principal é você não tomá-la de quem realmente deve ser. Perdão. Então, a esse construto é que nós devemos pensar que existe, para esse processo de subalternização, parâmetros que estão tão cristalizados que às vezes nós não percebemos. Parâmetros que nós simplesmente colocamos por achar que isso é normal. E alguns desses parâmetros, né, ao longo dos últimos 6, 10 anos de política, eles foram colocados em evidência, né? O próprio termo, quando a gente fala de cidadão de bem, é um termo muito complexo. Por quê? O que é ser um cidadão de bem? Eu sempre brinco com esses termos com alguns alunos, para a gente perceber que o cidadão de bem é um termo que subalterniza alguém por uma espécie de hierarquia que nós nem sabemos qual é. Afinal de contas, se cidadão de bem é aquele que não comete crime, todo mundo aqui, por exemplo, na escola, na faculdade, fez alguma cópia, plágio é crime. Todo mundo jogou lixo na rua algum dia, isso é crime, se a gente for olhar, todo mundo parou em fila dupla. Ou seja, não interessa o tipo de crime. Porque se eu for colocar hierarquias para o tipo de crime para existir um cidadão de bem, isso fica um pouco complexo. E aí, quando a gente julga alguém pela cor de pele, pela profissão que escolhe seguir, a gente faz o mesmo trajeto e o mesmo processo. Então, esses cuidados, eles são extremamente necessários, ou seja, precisamos nos olhar para que a gente possa olhar o outro. Então, não basta a empatia, é preciso o respeito, porque eu me colocar no lugar do outro, ou me colocar como o outro, tentar sentir o que o outro sente, é um passo que deveria ser inerente a qualquer ser humano, inclusive aqueles que acreditam e têm fé. Afinal de contas, é um dos mandamentos que a gente tem na Bíblia cristã. Agora, o respeito, a compreensão e o diálogo é que foram retirados por essa perspectiva, a qual eu chamo de colonialidade, que subalterniza a todos. Por essa razão, nós não devemos pensar quem é normal e quem não é, para a gente pensar na maneira que a gente trata esse alguém. A gente tem que entender que esse alguém é um alguém, e não me cabe apontar o dedo. Esse alguém é simplesmente mais uma pessoa que vive em sociedade, como eu sou mais uma. E o diálogo entre elas, a interação entre elas, é que promove saberes, conhecimentos e mudanças no mundo. Essa é uma realidade, né? E, por fim, finalizo a minha fala provocando essa reflexão, né, que eu trouxe aqui para a gente pensar.
tanto na obra, nas obras que aqui são colocadas, mas no nosso fazer. No nosso fazer literário, no nosso fazer cidadão, no nosso fazer em todos os sentidos. Quando falamos do outro, o outro nos autorizou que tomássemos o seu lugar para isso, ou nos damos esse poder por achar que nossos valores são superiores? Muito obrigado, professora, e a todos que estão aqui. Muito obrigado, professor Renato. Como disse o professor Vicente, você sempre sua aluna, né? É muito importante ouvi-lo, e a sua clareza, a sua forma de ver o mundo, né, só nos faz refletir e nos faz buscar por ser uma pessoa com mais empatia, né? Talvez essa seja também uma das grandes lições da tetralogia do nosso querido Dionélio Machado, lá nas priscas eras, né? E não foi à toa que ele foi perseguido, foi silenciado, foi preso, né? foi massacrado, mas, e aí eu vou puxar a brasa para o meu assado, como dizem os que comem carne, né? Não é à toa que ele volta. E quando eu fiz o desenho, né, a caricatura que está no nosso cartaz do Dionélio, eu fiz o desenho no computador mesmo, e quando eu fechei o quadrinho em torno do desenho, eu me dei conta que tinha ficado uma perninha do corpo dele para fora, e eu fui apagar, e depois eu pensei, não, mas isso é o Dionélio. Você não pode enquadrar o Dionélio, porque o Dionélio vaza, ele vai, ele atende, mesmo depois da morte, mesmo depois de suas histórias talvez perderem algumas características de conhecimento da pessoa que não tem conhecimento de história, por exemplo, o Dionélio continua trazendo essa mensagem que o senhor traz com tanta propriedade, professor. Muito obrigada.